Run, Russians! Come on! Tudo bem, pessoal? Eu me chamo João Carlos, sou professor de História e a nossa conversa de hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é considerada por muitos historiadores como o conflito mais violento na história da humanidade. Logo, na aula de hoje, iremos pontuar os motivos que fizeram as nações europeias se envolverem num conflito em escala mundial. Por mais que o conflito tenha iniciado em 1914, vários fatores ocorreram na segunda metade do século XIX que contribuíram para o acontecimento da Grande Guerra, como o imperialismo. E professor, e o que foi o imperialismo? Na segunda fase da Revolução Industrial, as nações europeias iniciaram uma busca por matérias-primas, mercados consumidores e fornecedores, fora da Europa. Ou seja, as nações europeias, através do neocolonialismo, iniciaram uma busca por matéria-prima, mercado consumidor e mercado fornecedor na Ásia e na África. Porém, essa necessidade constante que as nações europeias possuíam em buscar um mercado consumidor e fornecedor de matérias-primas vai promover o aumento das rivalidades entre elas. Isso vai dar origem a um outro fator que vai contribuir para a Grande Guerra, conhecida como a corrida armamentista. Professor, e o que foi essa corrida armamentista? Foi um período em que as nações europeias se armaram prevendo a Grande Guerra, muito em função do neocolonialismo praticado na Ásia e na África. Professor, só que o senhor está esquecendo de definir o que foi o neocolonialismo. O neocolonialismo foi uma dominação política e econômica realizada pelas nações europeias no continente africano e asiático. Com isso, eles não respeitavam a diferença cultural, étnica, religiosa entre os povos, porque o interesse era apenas econômico. Então, a questão era dominar para lucrar. Outro fator decisivo foi a modernização em setores estratégicos como a comunicação e o transporte. Isso aconteceu mais precisamente a partir de 1870, um período chamado de Belle Époque, em que colocou a França como o grande centro cultural da Europa. Professor, viajei agora aí nesse nome estranho que eu nem sei falar. O período Belle Époque foi um período marcado por grandes inovações tecnológicas, como o carro, o avião, o telefone, o telégrafo. Isso fez com que o mundo ficasse menor sem reduzir o seu tamanho. Professor, viajei agora, então vem para cá. O deslocamento diminuiu por conta do avião e do carro. A comunicação ficou mais rápida por conta do telefone e do telégrafo. Isso fez com que as nações europeias interferissem cada vez mais na política econômica de outras nações e até em outros continentes. As inovações tecnológicas não ficaram restritas ao transporte e à comunicação. Essas inovações, essas modernizações tecnológicas foram muito utilizadas pela indústria bélica, principalmente pela Inglaterra e pela França, porque elas visavam continuar controlando seus grandes territórios na África e na Ásia. Para isso, elas se armavam cada vez mais. Só que a Alemanha e a Itália, por passarem por um longo processo de unificação do Estado, ficaram de fora da partilha da África. Com isso, a partir do finalzinho do século XIX e início do XX, a Alemanha desponta como uma grande potência industrial.
Isso vai fazer com que a própria Alemanha inicie um processo de busca por novos mercados consumidores e fornecedores. Assim vai aumentar a rivalidade entre Inglaterra, França e Alemanha. Só que a Inglaterra e a França, visando continuar mantendo o controle das suas extensas colônias africanas e asiáticas, iniciam um processo de aliança. E aí o que vai acontecer? De um lado, a gente vai ter a Tríplice Entente, que vai ser formada por Inglaterra, França e Rússia, e do outro lado a gente vai ter a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Professor, e como é que se deu essas alianças? Por que, por exemplo, a Alemanha não ficou com a França? Essas alianças respeitaram as rivalidades históricas. Por exemplo, a França e a Alemanha, em 1870, se envolveram num conflito chamado a Guerra Franco-Prussiana. Nesse conflito, a França é derrotada, perde um território rico em minério, chamado de Alsácia-Lorena, para a Alemanha. Então, por conta disso, não teria como a Alemanha e a França estarem na mesma tríplice, na mesma aliança. Deu para entender? Por que a Rússia também não vai ficar do lado, por exemplo, do Império Austro-Húngaro? A Rússia sempre desejou aumentar o seu domínio político e econômico na região do leste da Europa. E o grande empecilho, quem dificultava essa dominação, essa influência política e econômica, era o Império Austro-Húngaro. Então, esses sistemas de alianças vão surgir para tentar impedir um conflito mundial, ou para, caso aconteça esse conflito, caso acontecesse esse grande conflito mundial, as duas alianças estariam estabelecidas e assim cada nação ia saber com qual nação ia poder contar caso o conflito ocorresse. Só que o cenário político europeu estava muito mais propício para acontecer a guerra do que para manter a paz. Vejam só, o revanchismo francês, por conta da derrota na Guerra Franco-Prussiana em 1870 para os alemães, o aumento da xenofobia na Europa, ou seja, o aumento do preconceito à cultura diferente, ao estrangeiro, alimentado pelos movimentos nacionalistas, a Grande Sérvia, o pan-germanismo, o pan-eslavismo, somados à crise de julho, muitos historiadores acreditam que tudo isso serviu para ser o estopim da Primeira Guerra Mundial. Ah, professor, e por que a crise de julho serviu para ser o estopim da Grande Guerra? Porque a crise de julho ficou marcada pelo atentado de Sarajevo. E o que foi isso, professor? O atentado de Sarajevo foi o assassinato que um estudante sérvio cometeu contra o arquiduque do Império Austro-Húngaro chamado Francisco Ferdinando. Logo, o Império Austro-Húngaro vai criar o Ultimato de Julho, que era uma declaração com 10 reivindicações. Só que a Sérvia não vai aceitar apenas uma. Ela aceita 9 reivindicações, mais uma ela não vai aceitar. Essa uma dava totais direitos ao Império Austro-Húngaro de interferir na política e na soberania da Sérvia. E a Sérvia, por não aceitar,
forçam o Império Austro-Húngaro, em 28 de julho, a declarar guerra à Sérvia. A partir daí, a gente tem o início da Primeira Guerra Mundial. Ué, professor, mas por que o assassinato do Francisco Ferdinando, arquiduque do Império Austro-Húngaro, tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Preste atenção, por favor. A Sérvia fazia parte do pan-eslavismo. O pan-eslavismo era um projeto político em que a Rússia deveria proteger militarmente e ajudar economicamente os povos eslavos. Quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, automaticamente o Império Austro-Húngaro está declarando guerra à Rússia por conta do pan-eslavismo. Só que a Rússia fazia parte da Tríplice Entente, composta por Rússia, Inglaterra e França. Então, quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, automaticamente, por conta da Tríplice Entente, ela está declarando, o Império Austro-Húngaro está declarando guerra também à Rússia, à Inglaterra e à França. Só que o Império Austro-Húngaro faz parte da Tríplice Aliança, composta por Itália e Alemanha. Agora me entenda, agora é preciso ter atenção. Se a Sérvia fazia parte do pan-eslavismo, que era protegido pela Rússia, e a Rússia fazia parte da Tríplice Entente, composta por Inglaterra, França e Rússia, automaticamente o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália, que faziam parte da Tríplice Aliança, estavam declarando guerra à Tríplice Entente. Então a gente tem a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança, declarando guerra uma à outra. Com isso, a gente tem o início da Primeira Guerra Mundial. Ah, professor, e quem venceu a Primeira Guerra Mundial? Você vai saber, mas só na próxima aula. Um beijo no coração de vocês, fiquem em casa, #História Neles.